Bom dia, pessoal. Nossa aula hoje é de história. Nós hoje vamos falar sobre a formação do povo brasileiro. O Brasil tem um território imenso e por isso mesmo existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui. Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. A formação do povo brasileiro contou com vários grupos étnicos: os africanos, os indígenas, os europeus, os árabes, os asiáticos e muitos outros. Entretanto, podemos dizer que as etnias que formaram a base do povo brasileiro foram a europeia, a africana e a indígena. Então, quem formou o povo brasileiro foram os africanos, os europeus e os indígenas. Somos descendentes de vários grupos que viveram e vivem em todo o território brasileiro. Povos que contribuíram de formas marcantes na construção da nossa identidade. Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. Foram três as matrizes, ou seja, aquelas que estiveram em maior quantidade na nossa formação: brancos europeus, indígenas nativos e negros africanos. Da relação entre pessoas dessas etnias, nasceram diferentes tipos mestiços. Vamos lá, olha a figurinha. Branco mais indígena, tipo mestiço, mameluco ou caboclo. Branco mais negro, mulato. Negro mais indígena, cafuzo. Isso é a mistura dos povos brasileiros. Os tipos mestiços: mameluco ou caboclo, mulato e cafuzo. Entretanto, a relação entre essas etnias não se deu de forma equilibrada. Houve guerras, pois os europeus se apossaram das terras onde os indígenas viviam e estes não abriram mão delas em disputa. Os africanos foram trazidos pelos europeus para o Brasil. Viviam na escravidão e também resistiram às situações impostas pelos europeus. Certamente, não podemos dizer que nosso país se constituiu de forma pacífica. Ao contrário, o sangue de muita gente foi derramado. E, sem dúvida alguma, temos hoje herança dessas histórias. No censo de 2010, do total dos nossos habitantes, 47,7%, quase a metade, classificou-se como branco, cerca de 43,1% como pardo, 7,6% como negro, 1,14% como amarelo e 0,4% como indígena. Aí vocês estão vendo a mistura de povos. É preciso tentar entender o porquê de quase toda a população se autodeclarar branca ou parda. Levantar questionamentos sobre o que aconteceu aos indígenas, que hoje constituem menos de 1% da população, também é importante, já que nossas terras eram habitadas apenas por eles, quando os europeus aqui chegaram. Pensar sobre isso nos dá uma dimensão da matança de indígenas que houve para a ocupação do território brasileiro atual. Observe que hoje há mais pessoas autodeclarando amarelas, ou seja, pessoas de origem asiática, que indígenas, que ocupavam o território. Isso nos leva a crer que muitas pessoas daquela etnia vieram para o Brasil como imigrantes e aqui se fixaram. Além disso, é possível concluir que tiveram mais condições de se manter do que os próprios indígenas. É essencial compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir de relações de É essencial compreender que a formação do povo brasileiro se deu a partir de relação de dominância, exploração, imposição, aproveitamento entre pessoas de várias etnias. Entretanto, é preciso saber
o que aconteceu historicamente para podermos compreender quem somos e como seremos. E mesmo sabendo que atualmente há poucas pessoas não mestiças, pelo menos no Brasil, as leis vigentes cujo fundamento é diminuir diferença histórica da relação entre etnias e matrizes. Aqui nós falamos sobre a formação do povo brasileiro. Nós temos 3 povos que deram origem aos povos brasileiros: o branco, o negro e o indígena. O negro, o branco e o índio. Dessa mistura se deu o quê? O mameluco, o mulato e o cafuzo. Nós somos um povo com mistura de várias raças, de várias etnias. Então, essa é a formação do povo brasileiro. Vamos ler o texto da página 49, 50, 51. Vocês vão responder a página 52, que é quase tudo resposta pessoal. Só a terceira questão que tem: observe as imagens a seguir e escreva o nome do provável grupo étnico no qual pertencem essas pessoas. Se vocês não vão saber, eu vou dizer a resposta. Só da terceira questão. A primeira mulher é asiático. A segunda pessoa, dá para perceber que é um indígena. A outra pessoa, pelo o traje, o cabelo, o que ele está usando, é um árabe. O outro, não dá para perceber, é um europeu. E outro, pela cor, é um africano. Então, a terceira questão já está respondida: asiático, indígena, árabe, europeu e africano. Aí tem a primeira questão: escreva o nome dos grupos étnicos que formaram o povo brasileiro. E a segunda questão: leia e escreva as respostas a cada uma das perguntas. Aí então o dever é a página 52. E aí, turma, bora jogar uma bola? Demorou! Bora! Ah, esses garotos sempre juntos. Engraçado que eles são bem diferentes. Um é negro, o outro é loiro e um tem olhos puxados. As pessoas aqui no Brasil são tão diferentes, por que será? Eu tenho a resposta. Freshinha, de onde você veio, criatura? O povo brasileiro é fruto da miscigenação. Miscigê o quê? Eu explico. Primeiro vieram os portugueses para o Brasil. Deram de cara com os índios que já moravam aqui. Da mistura dos portugueses com os índios surgiram os caboclos. E logo depois chegaram os negros. Da mistura dos portugueses com os negros surgiram os mulatos. E da mistura dos negros com os índios surgiram os cafuzos. Anos depois chegaram os italianos, alemães, japoneses e todos eles se misturaram cada vez mais. E por meio dessa miscigenação, o lindo povo brasileiro foi formado. E aí, Mônica, alguma dúvida? O Bidu é mistura de quais raças pra ser azul, hein?